Sarai Torim, boa tarde, Shalom, aos meus amigos, irmãos e Rutim, simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler uma parte do Tanar, conhecido no mundo cristão como o Antigo Testamento, Tanar, da editora Sefer, no livro de Shemuet Bet, 2 Samuel, Perik 8, capítulo 8, Passuk, versículo 1 em diante. Vaihi acharichem, vayach David et Pelistim, vayachniem, vaika David et Metegi Ama miyadi Pelistim, vayach et Moavi, vayemadedem Bachevel, Chashkev, Otam, Artsa, Vayemadedi Shene Abba Chavalim, Amiti Umlo, Achevel, Lechachayoti, Vatehi Moavi, Le Davidi, La Avadim, Nose Micha, Vayach David eti Adadezer ben Rehovi Meler Tzova, Belechto le Ashivi Yado Binchar Pirat, Vaikodi Davidi mimenu elefi ushva mioti parashim ve'ezrim elefi ishi ragli, vayakidi Davidi etikol chorchevi vayoter mimenu mea Rachev, Vatavo Aram da Meseki Lazor Lacha da Dezer Meler Tzuva, Vayach Davidi Ba Aram Ezrim Ushnaim Elef Ish, Vayasem Davidi Netzivim Ba'aram Dameseki Vatehi Aram Le Davidi La Avadim Nose Micha, Vaisa Adonai eti Davidi Bechol Asher Halach, Vaikach Davidi eti Shilpe Azaavi Asher Hayu El Avde Adadezer, Vayeviem Yerushalam, Umivepa, Umiberotai Are Adadezer Laka Ameler David Lechosheti Arbe Meod, Vaishma Toi Meler Hamati Ki Ika David etikol Hein Adadezer, Vaishlach Toi eti Yoram beno el Ameler David Lishol lo Lishalom ul Varacho al Asher Nilcham Vahadadezer Vayakehu ki ishi Milchamoti Toi Hayam Adadezer Uveyado
Kesef, Urle, Zaavi, Urle, Nehusheti, Gam, Otam, Ikidishi, Ameler, David, Ladonai, Im, Akesef, Ve Azaavi, Asher, Ikedishi, Mikol, Agoim, Asher, Kibesh, Mearan, Omi Moave, Omi Bene, Amon, Omi Pelistim, Omi Amaleki, Omi Shilal, Adadezer, Ben Rehovi, Meler, Tsova, Vayas, David, Shem, Beshuvo, Mechakuto, Eti, Aram, Begev, Melach, Shemona, Asar, Aleph, Vayasem, Beedom, Netzivim, Behol, Edom, Sam, Netzivim, Vayehi, Hol, Edom, Avadim, Le Davidi, Vayosha, Adonai, Eti Davidi, Behol, Asher, Allah, Vaimlor, Davidi, Al-Kol, Israel, Vaihi, Davidi, Ose, Mishpati, Utzdaka, Lehol, Amon, Veioavi, Ben, Tisiruya, Al-Atzava, Vehoshafati, Ben, Achiludi, Maskir, Vitsadoki, Ben, Achituvi, Ahimeler, Ben, Eviatá, Koanim, Usraya, Sofer, Uvenayahu, Ben, Yehoyada, Veha, Kereti, Vea, Peleti, Uvene, Davidi, Koanim, Hayu. Depois disto, David feriu os filisteus e os subjugou, e David tomou as rédeas das províncias das mãos dos filisteus, e feriu a Moabe e os mediu com a corda, fazendo-os deitar por terra. Desses, 2/3 matou e 1/3 deixou em vida. E os moabitas tornaram-se servos de David e pagadores de tributo. E David feriu Adadezer ben Rehove, o rei de Tsová, quando este estendia a sua mão sobre o rio Eufrates. E David tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. E David aniquilou todos os carros, reservando deles apenas 100 carros. E os aramim de Damasco vieram para socorrer Adadezer, o rei de Sová. E David matou 22.000 homens de Arame. E David pôs governadores em Arame de Damasco, e os aramim tornaram-se servos de David e pagadores de tributos. E o Eterno dava vitória a David por onde quer que fosse. E David tomou os escudos de ouro que estavam com os servos de Adadezer e os trouxe a Jerusalém, e de Betar e de Berotai, cidades de Adadezer. David tomou uma quantidade muito grande de cobre. E quando Toi, o rei de Ramat, ouviu que David havia ferido todo o exército de Adadezer, Toi enviou a seu filho Ioram ao rei David para cumprimentá-lo e para felicitá-lo por haver batalhado contra Adadezer e por tê-lo derrotado, porque Adadezer fazia guerras contra Toi, e na sua mão trazia utensílios de prata, de ouro e de cobre, os quais o rei David também consagrou ao Eterno, junto com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que subjugara, de Aram, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Adadezer ben Rehove, o rei de Tsová. E David fez fama para si
quando, ao voltar de Aram, feriu 18.000 homens de Edom, no vale do Sal. E pôs governadores em Edom, em todo Edom, pôs cobradores de tributos. E todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Eterno dava a vitória a Davi por onde quer que passasse. E Davi reinou sobre todo o Israel. E enquanto Davi aplicava a lei e a justiça a todo o seu povo, Joabe ben Tseruiá comandava o exército. E Ioshafate ben Ahilude secretariava o rei. Sadoc ben Ahituve e Ahimele ben Eviatá eram os sacerdotes. E Seraia o escrivão. Benaiah ben Jeoiadá tinha o cargo dos Queritime e dos Pelitime. E os filhos de Davi eram ministros.